A próxima palestra será com Lisiane Paiva. Lisiane é enfermeira graduada pela UFC, especialista em urgência e emergência pela UES, mestra em transplantes pela UES, coordenadora do BOC, Banco de Olhos do Ceará, e enfermeira da CIDOD, Comissão Intra-Hospitalar de Doações de Órgãos e Tecidos para Transplantes, do IJF. A enfermeira Lisiane falará sobre o tema Faça do Fim um Recomeço. Doutora Lisiane, prazer estar aqui conosco. Seja bem-vinda, fique à vontade. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar um pouco do que eu mais amo fazer dentro do processo de doação de órgãos. Agradecer a Gapo pelo convite, na pessoa da Velúzia, pelo carinho, pela atenção que ela nos tem. Então, o primeiro slide traz um slogan que é de uma campanha nossa, onde a gente entende que é doando que se recebe. No início, você tem uma mãozinha cinza com o símbolo da doação, no início também cinza, mas essa mãozinha cinza, com esse início cinza, é de um doador. Ele doa, e quando a família doa, doa esperança, doa expectativa de melhores dias. E é esse momento que é cinza se transforma em verde, em esperança. O que é o processo de doação? O processo de doação e transplante, ele é uma rede do bem, né? O transplante, ele é a única forma de tratamento médico que depende da sociedade para acontecer. Ele depende da sociedade e ele volta para a sociedade, porque quando a sociedade doa, ela beneficia a sociedade. Todos que se envolvem no processo de doação e transplante, eles fazem parte de uma rede solidária. É uma rede que se inicia, muitas vezes, na nossa busca de um possível doador, até chegar à família e a família doar. Então, é uma rede solidária, onde nós nos damos as mãos para que uma doação aconteça. A conexão da rede solidária é a cidadania e refere-se ao conjunto de direitos e deveres do indivíduo. A doação, ela não passa só pela generosidade, pela solidariedade das famílias, pelo desejo das famílias em ajudar o próximo, passa também pelo exercício de cidadania. E o principal combustível dessa rede é o amor. É o amor que nos move, é o amor que nos alimenta. E o que é que significa doação de órgãos? A doação de órgãos, para algumas pessoas que estão nas filas aguardando por um transplante, ela significa esperança, significa vida. Muitas vezes, para alguém que está na fila do coração, na fila do fígado, é o único tratamento que pode deixar aquela pessoa ainda vivo. Existem alguns tratamentos alternativos para quem está na fila, por exemplo, do transplante de rim, que ainda pode fazer a hemodiálise, mas quem precisa por um fígado, quem precisa de um coração, o transplante é a única chance. Então, para algumas pessoas, a doação de órgão ela é vida. Para a reflexão de vocês, você é um doador? Reflita. Nós estamos no Setembro Verde. O Setembro Verde, ele vem para que a nossa sociedade pense, né? A doação no Brasil ela é consentida pela família.
Não precisa que você bote em carteira de identidade ou na habilitação que você é um doador, mas precisa que a sua família dê o consentimento para a doação. E fica menos doloroso para o acolhedor, para a pessoa que está fazendo a entrevista para a doação, quando a pessoa em vida se declarou um doador. Quando a sua família sabe que é uma vontade que você tem. Por exemplo, eu sou doadora. No momento da minha morte, minha família sabe que o que puder ser doado para outra pessoa não é para doar para a terra. Inclusive, agora, no mês de setembro, eu tatuei no meu braço que eu sou doadora de órgãos e tecidos. Então, há uma necessidade que você leve ao conhecimento da sua família, para que sua família, no momento de decidir, decida pelo sim. Quem não é doador, reflita. Por quê? Eu não sou doador. E se um dia eu cair numa fila aguardando por um transplante? Será que, num momento, eu não vou querer doar? No momento que eu tive para optar pela doação, eu decidi pelo não? E se eu precisar? Será que eu vou receber? Então, essa pergunta é para reflexão. E quando a gente fala de pessoas que aguardam na fila por um transplante, a gente traz a realidade do Ceará hoje. Nós atualizamos no dia 28, hoje o Ceará tem 828 pessoas aguardando numa fila por um transplante de rim. A fila está enorme por um transplante de rim. Nós temos 9 pacientes aguardando por um coração, 130 pacientes aguardando por um fígado, pâncreas, rim, nós temos 15 pacientes, pâncreas, 2 pacientes, córnea, aí eu falo com muito orgulho dessa fila. Antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, a maior fila do Ceará era para transplante de córnea. Nós tínhamos uma média de 800 a 1.000 pessoas aguardando a oportunidade de voltar a ver. E essas pessoas, elas passavam 2, 3 anos na fila aguardando por um transplante. Em 2016, nasceu o Banco de Olhos do Ceará. E o Banco de Olhos do Ceará, ele faz um trabalho pioneiro no Brasil. Nós trabalhamos na PEFOLSE. PEFOLSE é o Instituto Médico Legal. Então, nós damos oportunidade à família que perde o ente querido em via pública, ou que faleceu no hospital e no hospital não tem CIDOT, que é a comissão de transplante. Então, nós ficamos lá, acolhemos a família dessas vítimas e damos a oportunidade da doação de córneas. Esse trabalho começou em 2016, em janeiro. Ao final de 2016, em dezembro, o Ceará zerava a sua fila de córnea. Então, o Ceará é fila zero. Ele zerou em 2016 e ele se mantém há 5 anos com fila zero. Então, esses pacientes que estão na fila, esses 7 pacientes devem estar aguardando algum exame para que façam seus transplantes. Hoje, o Ceará ele fica com 43% das doações de córneas, aqui, feitas pelo Ceará, e ele doa para o Brasil 57% das córneas que são doadas aqui no Ceará. 19 estados do Brasil recebem córneas doadas por cearenses. Isso é muito orgulhoso. A sociedade cearense ela é extremamente generosa e solidária. Então, a gente fala dessa doação de córnea, da fila de córnea, com muito orgulho. Temos também 4 pacientes aguardando por um pulmão e, no total, 995 pacientes aguardando por um transplante no estado do Ceará. E o que é a doação de órgãos e tecidos? É um ato pelo qual você manifesta a vontade de que, a partir do momento da sua morte, uma ou mais partes do seu corpo, órgãos ou tecidos, em condições de serem aproveitados, possam ajudar outras pessoas. Tá voltando. Quais são os tipos de doadores que nós temos? Nós temos os doadores vivos,
E nós temos os doadores não vivos. Quais são os doadores não vivos? São os pacientes que têm a constatação da morte encefálica. Então, esse paciente ele pode doar órgãos sólidos, né? Coração, fígado, rim, pulmão, pâncreas, e também podem doar as córneas. As córneas, lembrar para vocês que ela não é órgão, ela é um tecido avascular, não passa sangue por ela. Por isso que ela pode ser doada após a parada do coração. Eu acho que saiu algumas figuras dos slides, mas a gente vai seguir sem elas. A morte encefálica, ela pode dar a oportunidade da família estender esse ato de cidadania e de solidariedade, né, com a doação de órgãos. Então, em uma doação, vocês vão ver que quase nada fica para a terra comer. Tá. Eu vou falando enquanto ele acomoda. Então, a gente pode doar os rins. Em uma doação, você tira 2 pacientes da fila do transplante de rim. Pode ser doado o fígado, pode ser doado os pulmões, pode ser doado o coração, válvulas cardíacas, pode ser doado ossos, pode ser doado cartilagens, pode ser doado as veias e pode ser doado também a pele e as córneas. Lembrar mais uma vez que a córnea, ela é um tecido avascular que não passa sangue por ela. Então, o coração, válvulas cardíacas, o fígado, o pâncreas, o intestino, as córneas, os ossos, as cartilagens, tendões, veias e a pele. Quase nada fica, né? E quando a família diz não para a doação, ela doa para onde? Para a terra, que é o nosso fim. Então, o que é a morte encefálica? A morte encefálica é igual à morte da pessoa. Pode ser causada por uma lesão irrecuperável, irreversível do cérebro após traumatismo craniano, que é quando a pessoa leva uma pancada na cabeça, ou leva um tiro, onde tem uma lesão que é irreversível, irrecuperável, onde a equipe médica tentou todas as ações para reverter esse quadro, fez cirurgia, fez terapia medicamentosa e, infelizmente, o tratamento não foi obtido êxito. Então, o cérebro é lesionado de uma maneira que é irrecuperável. Não confundir coma com morte encefálica. Muitas vezes as pessoas dizem, ele está com morte cefálica, mas eu conheço alguém que teve morte cefálica e que voltou. Não existe. A pessoa com morte encefálica, ele está morto. E eu vou, nos slides seguintes, explicar a vocês, do jeito que a gente explica para as famílias, de uma maneira que qualquer pessoa pode entender o que é um cérebro sem vida. O diagnóstico de morte encefálica, ele é um diagnóstico médico, certo? Existe um documento onde o médico tem que preencher, regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, certo? Onde foi feito alguns ajustes em 2017. Essa resolução ela passou por alguns ajustes. Então, para se confirmar a morte encefálica de um paciente, há necessidade de que sejam feitas 3 avaliações. Não é o médico suspeitar, não é a equipe suspeitar que o paciente está com morte encefálica e já ser dito que ele está com morte encefálica. A lei brasileira, ela diz que o paciente tem que passar por 3 avaliações, 2 exames clínicos e uma avaliação com exame complementar. Depois desses 3 exames, é que é fechado o diagnóstico de morte encefálica.
Médicos que fazem parte de equipes transplantadoras, eles não podem se envolver com esse diagnóstico pela questão do conflito de interesse. Então, se o médico faz parte da equipe do transplante de fígado e, por um acaso, ele trabalha também no hospital que aquele paciente está internado com suspeita de morte cefálica, ele não pode se envolver nesse diagnóstico. Então, o diagnóstico gráfico da morte encefálica. Existe um exame, que é a angiografia. A angiografia é um exame onde é injetado contraste nos grandes vasos. E o que é a morte encefálica? É a ausência de sangue circulando no cérebro. O que é que acontece com partes do nosso corpo onde o sangue não circula? Ela apodrece, necrosa. As partes do nosso corpo, elas precisam de ter sangue circulando. O sangue, ele leva o alimento que o cérebro precisa para trabalhar. Ele precisa de oxigênio e precisa de glicose. Então, nessa primeira figura, você tem um cérebro vivo. Por quê? Foi injetado contraste e o contraste fluiu na corrente sanguínea e você vê a figura de vasos, né? Você vê os vasos sanguíneos com contraste. Esse é o cérebro de uma pessoa viva. Já a segunda imagem, você vê que não tem aqueles vasos com contraste. Por quê? Porque o sangue não subiu, porque o cérebro está morto. Então, essa é a imagem do cérebro de um paciente com morte encefálica. Você vê que só tem vasos no pescoço, né? Então, o contraste foi até essa região do pescoço. Outro exame realizado é o Doppler transcraniano. O Doppler transcraniano, ele é tipo um ultrassom, onde o médico ele vai procurar fluxo sanguíneo. As nossas artérias, elas batem, né? Elas pulsam com a passagem do sangue. Então, na primeira figura, você tem fluxo sanguíneo, você tem essas espículas, de acordo com a batida, e é um cérebro vivo. Já na segunda figura, você não tem as espículas, você não tem fluxo sanguíneo. Então, é o exame de um paciente que tem morte encefálica. E o que é que diz a nossa legislação? Principalmente relacionado à doação. A lei dos transplantes, ela veio em 1997, né? A lei da doação de órgãos. E essa lei teve um cearense por trás dela, o doutor Lúcio Alcântara. E na tentativa de que houvesse um aumento no número de doações, a lei veio com a doação presumida. Se presumia que você era um doador e você colocava na sua identidade, na sua carteira de habilitação, que você era um doador. Mas a nossa sociedade, ela tem uma cultura que a gente não fala da morte. Quando a gente fala de doação, quando você diz para a sua família que você é um doador, você está falando da sua própria morte. E nós não falamos da morte. Por quê? A morte ela traz grande sofrimento, traz grande dor para a família. E quando um filho diz, olha, meu pai ou minha mãe, quando eu morrer eu quero ser um doador, a primeira coisa que a mãe diz, não fale isso, eu não vou doar nada. Mas ela está dizendo isso porque ela não quer que o filho fale da morte dele. Então, essa lei ela teve um impacto extremamente negativo nas doações. As pessoas saíram colocando nos seus documentos que não eram doadores, com medo de que, por exemplo, eu sou servidora do município, do IJF, com medo que se sofresse um acidente, chegasse lá no Zé Frota e a gente pegasse a identidade a um doador, a gente fosse acabar de matá-lo e tirar os órgãos para outras pessoas. Então, caiu o número de doações e, em 2001, teve que voltar a doação consentida. A doação no Brasil, ela passa pelo consentimento da família. É a família que vai dizer se você é ou não um doador.
A família ela tem autonomia para decidir. Não adianta você deixar registrado em cartório, deixar registrado em algum documento. É sua família que será consultada e será ela que vai decidir pela doação ou não. E dentro da família, na linha sucessória, quem é que tem o poder de decisão? Quem é que pode legalmente assinar um termo de autorização? Então, são os parentes de primeiro até segundo grau. Pai, mãe, filhos. Irmãos não são parentes de primeiro grau. Irmãos são parentes de segundo grau. Mas eles podem, na ausência do parente de primeiro grau, assinar o termo de autorização também. Pode também assinar o termo de autorização avós, como são parentes de segundo grau. Cônjuge, e com a mudança na legislação de 2017, no decreto que veio, a companheira também pode autorizar a doação, que antes não podia. Antes de 2017, a companheira não podia assinar um termo de autorização. E, a partir de 2017, com a mudança, a companheira pode, sim, assinar o termo de autorização. Então, o que é que nós pedimos para a nossa sociedade, né? São 2 passos bem simples, mas a gente sempre pede que, a partir do momento que você vai tomar uma decisão e se declarar um doador, procure saber como é que acontece o processo de doação. Não tome nenhuma decisão sem conhecer que o processo de doação é legítimo, é ético, tem uma lei e que os órgãos que a família decide doar vai para quem precisa. Então, primeira coisa, compartilhe sua vida, seja um doador. Segundo, compartilhe sua decisão, avise sua família. Lembrar que é ela que vai autorizar. A fila, como é a fila para quem precisa? Vocês viram que 990 e poucas pessoas elas estão na fila aqui do Ceará. Mas vamos supor que apareça uma urgência na fila do fígado, aqui do Ceará, e tenha uma doação em Recife, em Salvador, em Natal. Se a urgência, quando puxa o ranking, a urgência está aqui no Ceará, esse órgão tem que sair desse estado e vir aqui para o Ceará. Então, a fila ela é única, constituída por critérios. Cada centro transplantador ele tem um critério, tem, por exemplo, o pessoal do fígado tem a escala de MELD e PELD, que vai medir a gravidade desses pacientes que estão na fila. O pessoal a fila do transplante de coração também tem critérios de gravidade. Quanto mais grave está o paciente, ele fica na fila, dos primeiros da fila, né? E é obedecido esses critérios, e quem controla essa fila são as CNCDOs, as Centrais de Transplantes, e o Ministério da Saúde. Questão relacionada à religião. Algumas vezes, as famílias, quando nós entrevistamos, dizem que não vão doar porque a religião não permite. Nenhuma religião é contra a doação de órgãos. Nenhuma, nenhuma. Existem os testemunhas de Jeová que são contra a doação de sangue, mas eles não são contra a doação de órgão. Existe uma etapa do procedimento cirúrgico, onde o doador entra na sala, começa o que nós chamamos da captação de múltiplos órgãos, e tem um momento que a gente chama tecnicamente de clampeamento da aorta, desse vaso que está ligado no coração. Nesse momento que a aorta é clampeada, ela é cortada, é retirado todo o sangue do doador. Então, é lavado com soro fisiológico e o soro é substituído pelo líquido de preservação. Não vai sangue do doador para o receptor. Por isso que os testemunhas de Jeová, eles não são contra a doação. Quem foi o maior doador da humanidade?
Jesus Cristo. Deus doou o Filho dele, o melhor que ele tinha. Então, como é que a religião pode ser contra a doação? Se a base de todas as religiões é a solidariedade, o amor ao próximo. Então, nenhuma. O que é que acontece? Às vezes a família está no momento da dor, do luto, do desespero, né, incapaz, pela dor, de refletir sobre o processo de doação, de praticar o desapego, então ela bota a culpa na religião. Mas, naquele momento, é ela que, pela dor, pelo sofrimento, ela não consegue praticar o desapego, estender a mão e doar. Não é porque ela seja ruim, não é porque ela não pense no próximo, é porque o momento de dor, de desespero é tão grande que, muitas vezes, a pessoa não consegue. E ainda a gente aprendeu também com a nossa vivência, tendo contato com pastores, com espíritas, com padres, que não doar é pecado. Quem não doa comete pecado. Por quê? Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Segundo o que está escrito na Bíblia por Tiago. Doar é um ato de amor e dever de cidadão. Quando a família doa, como é a logística da captação? Quem é que fica responsável pela distribuição desses órgãos e tecidos? É feita uma notificação, por exemplo, o IJF, a cidade do IJF tem um possível doador, onde foi aberto o protocolo, foi fechado, foi contactado a família veio para o hospital, é feita a entrevista familiar, nós não chamamos de abordagem quem faz é a polícia, é um momento bem delicado, é o momento mais delicado do processo de doação, é fazer a comunicação de uma notícia para aquela família, é a pior notícia da vida deles, eles vão receber a pior notícia. E, depois de receber essa notícia, nós vamos dar a oportunidade da doação. A família aceitou a doação, assinou o termo de autorização, nós vamos notificar a CNCDO, a Central de Transplantes, que no IJF tem um doador. Aí é feito o agendamento cirúrgico, a transferência do doador para o centro cirúrgico. Esses passos são todos responsabilidades da CIDOT, da comissão dentro do hospital. A retirada dos órgãos e tecidos para transplante é realizada por equipes captadoras, equipes que retiram, né, determinadas pela Central de Transplantes. E a entrega do corpo à família é nossa obrigação também, como CIDOT. Existe uma parte na lei da doação que nós temos que reconstituir condignamente o corpo de um doador. Por quê? É uma questão ética, é uma questão cristã e uma questão de lei. Nós não podemos mutilar visualmente o corpo do doador. A mutilação ela tem. É retirado os órgãos, é retirada as córneas, mas não é uma mutilação visível. Nós temos que reconstituir aquele corpo condignamente, porque ele vai ser entregue à família e ele vai ser velado. E, no velório, é a fisionomia dele que vai ser acariciada, que vai ser beijada, que vai passar pelo processo de despedida da família dele. Então, quando esse doador ele é vítima de morte natural, o corpo dele é devolvido à família dentro do próprio hospital. Mas, quando ele é vítima de morte violenta, que é a maioria dos nossos doadores, esse corpo ele pertence ao Estado. Ele não pode ser devolvido à família. Ele tem que passar por uma perícia. E a perícia é feita pela equipe do Instituto Médico Legal, que aqui no Ceará é a PEFOSSE, né? E, relacionada à lei também, o Ceará também saiu na frente. Antes de 2017, já existia uma portaria da Central de Transplantes com a Secretaria de Segurança que era dado prioridade à necrópsia do corpo de um doador. Quando nós estamos entrevistando uma família para doação, nós não fazemos isso de moeda de troca. Nós não passamos para a família que existe essa prioridade. Depois que a família doa, é que nós levamos ao conhecimento da família, para não ficar um sentido de moeda de troca. Eu vou doar porque chegando no IML vai ser dado prioridade.
Não, a família não tem conhecimento disso. Depois que a família doa, é que nós levamos ao conhecimento da família essa prioridade. E lembrar mais uma vez que o Ceará também saiu na frente nessa questão. Antes já tinha uma portaria da Central de Transplante com a Secretaria de Segurança para ser dado prioridade ao corpo do doador. E na época que a gente teve na coordenação da CIDOT do IJF, nós conseguíamos levar a equipe da PEFOSSE para dentro do centro cirúrgico do IJF e muitas vezes o corpo do doador vítima de morte violenta, ele era necropsiado em bloco cirúrgico, né, terminava a captação de múltiplos órgãos, a equipe da PEFOSSE entrava, necropsiava e ali mesmo a gente devolvia para a família com um atestado de óbito. Então, o transplante, a família doadora ela não pode escolher o receptor. Algumas vezes a família diz que conhece alguém que está na fila que quer que o órgão vá para aquela pessoa. Não pode, a família não pode escolher, exceto na doação em vida, onde está determinado o doador X e o receptor. A responsabilidade, como eu falei anteriormente, de indicar o receptor é da CNCDO com base nos critérios e na lei. A gente está caminhando já para finalizar a nossa apresentação e eu vou passando para vocês algumas declarações de famílias doadoras, onde a gente aprende muito com essas famílias, muito. Elas nos ensinam o que é realmente a ser cidadão, a ser solidário, a deixar de pensar na sua dor e estender a mão e ajudar o próximo. Eu tenho muitos relatos dentro da minha mente, dentro do meu coração, de famílias doadoras. Esse é um que já tem uns 13 anos e eu não consigo tirar das minhas apresentações, porque essa irmã ela me ensinou realmente o que é ser cidadão dentro do processo de doação. Nós damos sempre a oportunidade da família se despedir do seu ente querido em beira de leito, né? Teve o protocolo, a família assinou, já tem um agendamento no centro cirúrgico, a gente vai levar esse doador para o centro cirúrgico, então a gente dá a oportunidade à família de se despedir. E essa família me ensinou o que é cidadania dentro do processo de doação. Quando agradeci pelas 6 pessoas que sua família iria ajudar, 6 que na época era, o Ceará fazia transplante de coração, os 2 rins, as 2 córneas e o fígado. Ela me corrigiu dizendo, são 7 e não 6 pessoas, pois quando você levar o meu irmão para o centro cirúrgico, esse leito vai ficar vazio e outra pessoa terá a chance de subir para a UTI, como teve meu irmão. O irmão dela tinha passado alguns dias aguardando por um leito de UTI na emergência do hospital. Então, ela teve a lucidez, a generosidade de entender que aquele leito ocupado por um paciente com morte encefálica era o leito ocupado por um cadáver. E a partir do momento que ela se disponibilizou a assinar o termo de autorização, ela estava dando chance a outra pessoa que estava na fila aguardando por um leito de UTI também. Então, é exercício pleno de cidadania, né? E aí eu venho com algumas histórias emocionantes do processo de doação. Nós temos famílias doadoras que não doam só os órgãos dos seus familiares. Elas se doam também durante o Setembro Verde, acompanhar a gente e tentar sensibilizar a nossa sociedade para a dor do outro que está na fila. Então, nós temos aqui mães doadoras. Nesse primeiro slide, eu tenho mãe de 2 crianças. Foram 2 crianças que tiveram morte encefálica, crianças pequenas, menores de 3 anos de idade. E que as mães, a Luana e a Michele, decidiram fazer a doação dos órgãos dele. Nós temos aqui também uma mãe de uma história linda. Ela viu os 2 lados.
do processo de doação. Quando eu entrevistei, que eu acolhi, que eu recebi, conversei com ela e dei a oportunidade da doação, ela alinhou o olhar dela comigo e disse: eu tenho obrigação de doar. Ela tinha 2 filhos, uma de 12 anos e o doador que tinha 17 anos, sofreu um acidente de moto. E a filha dela, de 12 anos, há 6 meses tinha passado por um transplante de fígado. Tinha tido uma doença autoimune, foi listada, estava internada no Albert Seib, foi listada, passou 40 dias na fila e recebeu um transplante. Por isso que ela disse: eu tenho obrigação de doar, que a minha filha caçula está viva por conta de uma doação. Lá no outro slide, eu tenho uma família linda, a família do Gabrielzinho, que foi um adolescente também, vítima de um acidente doméstico, né? Um ventilador deu um curto-circuito e ele fez uma intoxicação com a fumaça, veio no helicóptero do CIOPAE de Pedra Branca, mas já chegou no IJF com sinais clínicos de morte encefálica. E a Idênia e o pai do Gabrielzinho, eles conseguiram entender depois que o Gabrielzinho tinha sido reanimado em Pedra Branca, o coraçãozinho dele tinha voltado a bater, que era para ele vir aqui para Fortaleza e ele ser um doador. Depois houve essa compreensão do pai e da mãe. E aqui são eles. Lá é o Gabrielzinho, a Maria Giovana, o Rômulo, o filho daquela mãe, a Clarinha, o Luiz, o Francisco e a Larissa. Todas doações, mães que doaram o que tinham de melhor, seus filhos. E para essa rede, que é o processo de doação, ela acontecer, não só são os profissionais da área de saúde que ajudam a essa rede. Eu digo sempre que nós, profissionais da área de saúde, nós somos a ponte entre a família doadora e o receptor, porque somos nós que seguramos o peso do processo para que essa solidariedade ela flui e chegue na ponta, chegue para quem precisa. Mas nós precisamos muito, né, dos profissionais da área de saúde, nós precisamos do CIOPAE, nós precisamos da MC, nós precisamos de uma rede para nos apoiar. Essa do CIOPAE, eu estava com o processo de doação, a família tinha negado no dia anterior, e no dia seguinte a gente conversou com a família e a família decidiu doar. Mas era um menor de idade, a mãe já tinha voltado para a Praia da Redonda, no Icapuí, e só estava o pai e o avô. E quando é um menor de idade que consta no registro de nascimento o nome do pai e da mãe, a gente precisa da autorização de ambos. E aí eu me vi numa situação como era que eu iria pegar a autorização da mãe, já que ela tinha voltado para o interior. E a gente não tinha mais muito tempo. Qualquer hora o coração dele podia parar de bater e iria inviabilizar a doação dos órgãos. Aí a gente pediu o apoio do CIOPAE. E eu subi no helicóptero do CIOPAE, no heliponto do IJF, fui até a Praia da Redonda, coletamos a assinatura da mãe, voltamos para o IJF e a doação aconteceu. Então, é uma rede que se mobiliza para a doação poder ser concretizada e chegar realmente a quem precisa. E quem é que precisa? Os transplantados. Né? Aqui nós temos vários transplantados. Transplantado de coração, de coração, de coração, de pulmão. É por eles e para eles que nós fazemos esse trabalho. Eu acho que é o vídeo. E dia 27 agora, segunda-feira, foi celebrado, a gente não diz comemorado, porque não se comemora o Dia Nacional do Doador, não se comemora a morte de alguém,
um doador é uma pessoa importante para a sua família. Então, dia 27 de setembro foi o Dia Nacional do Doador de Órgãos. E nós celebramos com ato ecumênico. Nesse ato ecumênico, nós convidamos famílias doadoras para serem homenageadas e alguns transplantados, para que elas consigam ver a extensão do que o ato dela foi capaz de fazer. Não para conhecerem, porque a lei proíbe, né, que a família doadora tenha contato com a família do receptor. Mas, esporadicamente, são pessoas que eles não vão ligar, né, e que eles possam ver a extensão da doação, possam ver pessoas bem vivas por conta do ato que eles tiveram. Esse é só um videozinho para vocês. A gente precisa manter viva essa chama, né, da doação, essa chama do transplante. A gente costuma dizer que o transplante ele modifica a vida das pessoas, né, ele transforma, não é só o órgão que está sendo transplantado, não é só aquele momento, né, de o fígado que não funcionava funcionar, o rim que não funcionava urinar, mas mais do que isso, o transplante ele é uma mudança na vida, né? Eu sou Jonatas César, sou natural de Salvador, Bahia. Sou de uma família onde meu pai ele tinha miocardiopatia hipertrófica, que ele herdou do pai dele. E éramos 4 filhos, eu sendo caçula, e todos os filhos herdaram. Ela é uma dilatação no coração, então assim, ele não consegue contrair da forma que deveria contrair, bombear o sangue da forma que deveria bombear. Então ele não consegue levar sangue a todos os vasos sanguíneos do corpo. Eu perdi o meu pai e 3 irmãos, né? Dos 4 irmãos, eu perdi os 3, só sobreviveu eu. Foi o fato que aconteceu, né, com o meu filho, com o Gabrielzinho. Ele, aos 12 anos de idade, sofreu um acidente na nossa residência e quando tudo isso aconteceu, o que veio na minha mente era que eu tinha que servir, que a passagem desses 12 anos do Gabrielzinho com a gente tinha um grande significado, que era para dar continuidade à vida dele, através da doação, servindo a outras pessoas. Pouco tempo os médicos chegaram para mim e falaram: Jonatas, a única opção que você tem hoje, que seria o tratamento para tratar o seu problema, seria o transplante. Já era Para encerrar a minha participação, minha homenagem é sempre feita às famílias doadoras. E eu encerro agradecendo a todas as famílias que tive a oportunidade de me aproximar no momento inicial do luto. Pedi a essas pessoas que fossem meus professores, pois aprendi muito com suas dores, medos, ansiedades, agonias e frustrações. A oportunidade desafiante de focalizar a instituição família no momento inicial do luto é uma experiência gratificante e transformadora. Saio de cada acolhimento realizado enriquecida. O que aprendi chorando com vocês, sorriso nenhum me ensinou. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lisiane. Temos
Uma pergunta. Olá, deixa eu te perguntar, na parte do paciente, a pessoa para doação, é só aqueles que, por exemplo, teve acidentes? Vou citar uma coisa assim, que está na moda, né, agora. Se o paciente chegar a falecer de Covid, certo? Ele tem algum órgão que pode ser doado? Eu digo assim, porque por exemplo, eu não sabia das veias, tendões, fiquei abismada. Eu sabia da pele, porque tem muita gente com queimadura, essas coisas. Acredito que seja para isso. Mas as veias, eu fiquei assim, não sabia. Então, assim, a gente sabe que tem muitos casos assim de acidente, né, de traumatismo craniano, mas algumas outras, por exemplo, eu sei que eu não posso doar nada. Felizmente, eu teria vontade, mas eu não posso porque, como eu sou paciente oncológico, né, fiz transplante de medula, eu não posso doar nada devido à medicação que eu tomei. Aí essa era a minha pergunta. Pronto, você acabou fazendo duas perguntas. Foi. A primeira, há uma necessidade que a gente conheça a causa da morte para ser um doador. Se não tem a causa da morte, se ficou como indeterminada, aquela pessoa não pode ser doadora. Né? Se tem causa da morte, abre o protocolo, se fecha o protocolo, está dentro dos nossos processos de trabalho também agora a coleta do SUAB. Mesmo que a pessoa morra de um traumatismo craniano, de um tiro, de um acidente, todos os pacientes que vão ser doadores, eles passam pelo SUAB. E, se der Covid positiva, é contraindicado. Mesmo na doação da córnea, dentro dos nossos protocolos, tem a coleta de sangue, que vai para a sorologia, para saber que aquela pessoa ela pode morrer de um acidente, de um traumatismo craniano e ser portador de outra doença, de uma hepatite, de HIV. E também, dentro desses processos, foi acrescentado o SUAB. Então, se der Covid, ele é contraindicado. Tá bom, obrigada. Alguma outra pergunta? Não mais? Então, vamos agradecer imensamente a participação da doutora Lisiane Paiva. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora. E volte mais vezes. Obrigado. Quem agradece sou eu. Bom dia a todos. Bom dia.